Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo. Aqui é o seu lugar, aproveita, já se inscreve no canal, porque assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje nós teremos mais um quadro de curiosidades aqui no canal. E dessa vez eu vou relembrar com vocês os vilões de Walter Negrão que tiveram a mesma marca. Que marca será essa? Você já viu aí pelo título desse vídeo, mas daqui a pouquinho depois da vinheta você vai saber muito mais. Não sai daí. Walter Negrão é um autor de estilo bastante previsível, e isso a gente pode comprovar até mesmo nos nomes com os quais ele batiza os seus personagens. Não à toa, Negrão já marcou presença aqui neste canal com todas as personagens que ele batizou de Lenita ao longo das suas novelas. Lenita é um nome que ele repete bastante nas suas histórias. Mas outra coisa recorrente nas tramas do Walter Negrão são os nomes de vilões que têm sempre a mesma inicial, o nome e o sobrenome. E é isso que a gente vai relembrar no vídeo de hoje. Os vilões de Walter Negrão com a mesma marca, que são as iniciais dos nomes iguais. Essa prática começou ali no início dos anos 90. Dentro das minhas pesquisas, eu não encontrei nenhuma novela do Walter Negrão que tivesse essa característica em seus vilões. Mas a partir de 1992, com a novela Despedida de Solteiro, o Negrão escreve o seu primeiro vilão com os dois nomes, nome e sobrenome com a mesma inicial. E este vilão é o Sérgio Santarém, SS, vivido pelo Marcos Paulo em Despedida de Solteiro. O perfil do personagem é que ele é um mau caráter que assumiu a defesa do crime da despedida de solteiro, que dá título à trama e que é o fio condutor da história, mas ao invés de defender realmente para que eles não fossem condenados, ele contribuiu para que os 4 rapazes fossem para a cadeia. Então ele já assumiu a defesa desse crime com más intenções. Tudo isso porque ele era apaixonado pela Lenita, vivida pela Tássia Camargo. Olha a Lenita aí. E ela era noiva do João Marcos, o protagonista da história feito pelo Felipe Camargo. O intuito do personagem, então, era, claro, deixar o João Marcos apodrecendo na cadeia para poder conquistar a Lenita e se casar com ela, formar uma família, que foi exatamente o que aconteceu. O Marcos Paulo faz muito bem vilões, e nessa novela não foi diferente. Ele arrasava nas maldades, fazia cada coisa terrível, e foi bem marcante, apesar de ter sido uma novela das 6, sem muita expressividade na nossa teledramaturgia. O próximo vilão, que teve as iniciais do nome e do sobrenome iguais, está na novela seguinte do Negrão, que foi a Ardente Tropicaliente, uma novela de verão que estreou no mês de maio, mas passava naquelas areias escaldantes de Fortaleza. Foi uma novela deliciosa ali de 1994, Tropicaliente. E o vilão da vez, na verdade, era um vilãozinho, um aprendiz de vilão, o Vitor Velasquez, o VV, vivido pelo Celton Mello. E na trama era o responsável pelas falcatruas na empresa da família, e era meio neurótico, acusava a mãe de responsável pela morte do pai, e ele tacou o terror ali naquela novela também das 6, se envolvendo com a mocinha da trama, a ingênua e virginal Açucena, feita pela Carolina Dickmann, que ele desvirginou, engravidou e abandonou. Então, o Vitor Velasquez, ele teve ali um desenvolvimento onde parecia que ele ia se redimir de todas as maldades. Ele era um vilãozinho, assim, com toques de mocinho, às vezes, porque era muito bonitinho, às vezes parecia que era carente demais, só sofria da falta do amor de mãe. Enfim, o Vitor, ele era um vilão meio dúbio, assim, mas sim, ele carrega a pecha de vilão da história, como não podia deixar de ser, tinha as iniciais iguais dos seus nomes. Aí, em 1996, o Walter Negrão escreve Anjo de Mim, uma novela espírita com o vilão daqueles também, interpretado pelo Erson Capri, que se chamava Marco Monterrey, o MM. Um homem que, em seu perfil, consta como de caráter duvidoso, mas ele não tinha caráter duvidoso nenhum. Era um
baita de um maldosão mesmo, tanto que ele era a reencarnação do Cincinato, que foi o responsável pela morte do protagonista em outra reencarnação, né? Foi o Tony Ramos que fazia os dois personagens, o Belmiro e depois o Floriano Ferraz. E ele matou o Belmiro na outra encarnação, era um outro personagem, acho que era o Gracindo Júnior que fazia. Nessa encarnação, então, ele reencarnou no Marco Monterrey, que continuou infernizando a vida do Floriano Ferraz. Ele disputava ali com Floriano Palacete, onde pretendia erguer um shopping center, enquanto Floriano queria preservar e cultivar o lugar. Aí a novela seguinte do Walter Negrão foi Era Uma Vez. Nessa novela, nenhum dos dois vilões da trama, né? Os grandes vilões da trama que a gente pode chamar dessa forma, tinha o nome e o sobrenome com a mesma inicial. Esses vilões, na minha concepção, seriam o Danilo Borges, feito pelo Tuca Andrada, e o Horácio Zanella, vivido pelo Marcos Frota, que eram dois grandes mau caráteres ali. Porém, nós tínhamos um outro personagem coadjuvante, que esse sim era um cara de um caráter bastante duvidoso, vivido pelo Jorge Dória, e o apelido dele era Rude, mas o nome dele era Rodolfo Reis. Ele era o pai da grande vilã da história, que era a Bruna Reis. Mas por que eu incluí o Jorge Dória aqui nessa lista? Primeiro porque ele tinha, né, o nome e o sobrenome com a mesma inicial, R, e ele não era mocinho, ele não era bonzinho, ele era um cara bem machista, traía a esposa, um macho escrotão, assim, já era um senhor, porém ele casou por dinheiro com a esposa, né, enriqueceu, perdeu tudo nos jogos de cavalo, e aí continuou sendo um cara bem babaca. Então, de mocinho, de bonzinho, ele não tinha nada, tava mais pra vilão mesmo. E apoiava, né, as coisas que a Bruna fazia, era um homem que mimava a filha. Então, muito da personalidade da Bruna vinha por culpa da péssima educação que o pai deu pra filha, uma educação permissiva. Então, não sei se dá pra incluir aqui o Rude como um vilão, né, da novela, mas era um cara, assim, de caráter bem duvidoso, e se chamava Rodolfo Reis. Já em Como Uma Onda, de 2004, o Walter Negrão voltou com o JJ. O vilão já era chamado pelas iniciais do seu nome, Jorge Junqueira, e era vivido pelo Henri Castelli. Era mais um daqueles vilões neuróticos, né, que é apaixonado pela mocinha da história, mas aí, por ser um mau caráter, obviamente, ela vai se apaixonar pelo mocinho da trama, e ele vai ficar sem, vai ficar batalhando por ela, só que das formas mais sórdidas e baixas, como um bom vilão de Walter Negrão faria. E aí, lá em 2010, nós chegamos em Araguaia, mais uma trama desse autor, com um vilão maravilhoso feito pelo Lima Duarte, já mais velho, né? Um vilão de categoria, que era o Max Martinez, mais um MM aí na galeria do Walter Negrão. O Max Martinez era um rico criador de gado, mau caráter, desonesto, capaz de passar por cima de tudo e de todos para defender os seus interesses. Desde a juventude ele era apaixonado pela Antoninha, personagem da Regina Duarte, que fez só o primeiro capítulo ali, uma participação especial, ela morre em seguida, e ele amarga, né, essa rejeição durante toda a vida. Então, mesmo casado com a Amélia, uma mulher bem mais jovem, ele não consegue demonstrar amor, carinho por ela, mantendo aí um casamento de aparências, e se torna o principal rival do herói da trama, que é o Solano, vivido pelo Murilo Rosa, com quem ele vai aí duelar durante toda a história, já que o rapaz ameaça todos os seus interesses. Quase chegando no fim dessa lista, então vamos para 2013, e ali assistimos Flor do Caribe, outra trama solar muito parecida com Tropicaliente, com aquele clima de Tropicaliente, que também se passava no Nordeste, agora em Natal, no Rio Grande do Norte. E o vilão da vez é o Alberto Albuquerque, feito pelo Igor Hickley, belíssimo. Mais um empresário rico da produção de exportação de sal e mineração de tungstênio e diamante. Só que, na verdade, as suas salinas servem de fachada para o tráfico de diamantes. Apesar de culto e simpático no trato social, ele esconde a sua verdadeira face. De um homem frio e inescrupuloso, capaz de tudo para conseguir o que quer. E a trajetória do vilão Alberto Albuquerque nessa trama não é muito diferente da trajetória de outros vilões de outras novelas do mesmo autor.
Aqui o Alberto é amigo de adolescência do Cassiano, o mocinho da história, que é noivo da Esther, feita pela Grazi Massafera, de quem ele sente inveja por ser apaixonado, né, pela namorada e logo depois noiva do amigo de infância vivido pelo Henri Castelli. Ele sempre conseguiu esconder o amor que sentia pela Esther e a inveja do Cassiano, mas ele arma uma trama diabólica para separar esse casal e conseguir assim ficar com a Esther. Em determinado momento, ele consegue enviar o Cassiano para Guatemala, onde ele acaba ficando preso e sendo dado como desaparecido. Dessa forma, o Alberto consegue envolver a Esther, que está muito fragilizada porque descobre que engravidou do noivo e fica meio perdida, sem saber do paradeiro dele, acaba aceitando o pedido de casamento do Alberto e aí sua vida vira um verdadeiro inferno, porque o Alberto mostra realmente quem ele é após o casamento, infernizando de todas as formas a Esther, de quem ele cria o filho do Cassiano e com quem ele tem mais uma filha. E aí a gente fecha essa lista aqui de curiosidades com os vilões de nome e sobrenome com as mesmas iniciais de Walter Negrão, com o Sol Nascente de 2016, onde o vilão era o César Corrêa, vivido pelo Rafael Cardoso. Um homem ganancioso, calculista e manipulador, que se passa por bom moço, apesar de ser um grande mau caráter. Vendo em Alice Giovanna Antonelli o alvo perfeito para dar um grande golpe. Ele se aproxima dela durante um curso que fazem no Japão e acabam se envolvendo de uma forma irresistível. Mas aqui esse vilão ainda consegue ser um pouco pior do que os outros, porque ele não se aproxima da mocinha porque se apaixona de verdade por ela e quer brigar com o herói da trama para ter esse amor. Não, é tudo por interesse financeiro mesmo, ele quer grana, vai dar um golpe na mocinha da história para conseguir se dar bem e acaba infernizando a vida de todo mundo. E assim a gente fecha este vídeo com os vilões que têm as mesmas iniciais no nome e no sobrenome, escritos pelo Walter Negrão. Uma curiosidade simples, bobinha, mas que eu fiquei pensando, já tinham me falado sobre isso, já tinham me cantado essa bola, já tinham comentado sobre isso em algum lugar aí, eu tinha visto, e eu pensei, gente, é verdade. Depois que falaram sobre isso, o Walter Negrão fez outros personagens também com as mesmas iniciais. Eu falei, acho que é interessante levar para o canal um vídeo rápido e bem basiquinho de curiosidades. Então, se você gostou desse vídeo, se você ama os vídeos de curiosidade, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever, que é muito importante se você ainda não for inscrito, e também me segue nas redes sociais, compartilha o vídeo também, dá o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!